Ó, cara, só pra explicar aqui, caso vocês precisem lá, primeira coisa que vocês precisam fazer é olhar a norma. No caso, lá em Santa Bárbara, seria uma zona urbana, não é isso? Aí vocês precisam primeiramente olhar a classe de agressividade. Ó, lá na norma eles autorizam, em alguns casos de zona urbana, considerar a classe de agressividade anterior. No caso de classe de agressividade seria 1. Só que como que a classe de agressividade anterior a 1 é para rural. Só que lá em Santa Bárbara tem urbano e tem rural. Aí eu preferi adotar a pior situação, que seria um cobrimento com 3 centímetros. De lá também da norma, pela classe de agressividade, a gente consegue tirar a relação água-cimento e a classe do concreto, que foi 25 MPa. E aqui foi dado pelo professor, né? As cargas aqui da alvenaria. A gente faz o cálculo para encontrar, desculpa aí. A gente faz o cálculo para poder encontrar. Deixa eu ver. Depois a gente faz do peso próprio da viga, acha as reações, acha o momento. E aqui tem um detalhe legal, ó. Esse 1,4 eu já multipliquei no peso geral. Se você perceber, foi 9,35 somatório das cargas. Eu multipliquei aqui já para não precisar multiplicar nesse e depois nesse. Aí eu já multipliquei aqui, no caso, esses aqui já são os momentos de cálculo e reação de cálculo. Na armadura longitudinal, o que vocês precisam entender? Que a armadura, ela vai ser composta... Oxe, por que tá tremendo assim? Não sei o que tô tremendo não, viu? A câmera do celular mesmo. No caso da armadura, o que vocês vão considerar? O AS vai ser igual ao AS1 mais o AS2, certo? Aqui tem a fórmula bem destrinchada, dá para entender fácil. E para... Deixa eu ver aqui. Sim, no caso do AS, o AS linha, no caso que é a armadura negativa, ele vai ser exatamente igual ao AS2, certo? Se no caso do AS2, se não precisar da armadura negativa, no caso não tem momento negativo, consequentemente essa armadura aqui vai ser zero, né? A gente só usa a armadura de montagem, que tem a fórmula do AS1 e do AS2, e aqui tem umas condições para o K, que é justamente o que eu estava falando. Se o K que a gente achar aqui for menor ou igual ao K limite, que é esse K limite aqui, então a gente só vai ter armadura na parte positiva, armadura positiva no caso. E se o K é maior do que o K limite, o K', que é esse K' aqui, que a gente coloca na fórmula do AS, ele vai ser igual ao K limite. Ou seja, se ele der maior, a gente não usa o maior, a gente usa o K limite. E a gente vai ter armadura tanto negativo quanto positivo. Beleza? Aqui a gente destrincha os cálculos. E eu encontrei essa área de aço em centímetros, transformei para milímetros. E 2 barras de 12,5. Olha, poderia ser 3 barras de 10. Até ficaria mais perto um pouco porque aqui deu 245. Daria 2 barras de 10, daria 230 e pouco. Eu optei por duas de 12 para ficar melhor a montagem. Na hora da montagem, certo? Aqui a negativa. A negativa, no caso, como não vai precisar. Se pela NBR, em partes tracionadas, a gente precisaria adotar uma armadura mínima que não pode ser inferior a 15%. Só que como não existe tração na nossa peça, a gente só colocou a de montagem, no caso de 5 milímetros. Que duas de 5 milímetros, tá bom? Essa armadura aqui vai ser zero, né? A gente só usa a armadura de montagem, que tem a fórmula do AS1 e do AS2. E aqui tem umas condições para o K, que é justamente o que eu estava falando. Se o K que a gente achar aqui for
menor ou igual ao K-limite, que é esse K-limite aqui, então a gente só vai ter armadura na parte positiva. Armadura positiva, no caso. E se o K é maior do que o K-limite, o K', que é esse K' aqui, que a gente coloca na fórmula do AS, ele vai ser igual ao K-limite. Ou seja, se ele der maior, a gente não usa o maior, a gente usa o K-limite. E a gente vai ter armadura tanto negativo quanto positivo. Beleza? Aqui a gente destrincha os cálculos. E eu encontrei essa área de aço. Em centímetros, transformei para milímetros. E 2 barras de 12,5. Olha, poderia ser 3 barras de 10. Até ficaria mais perto um pouco porque aqui deu 245. Daria 2 barras de 10, daria 230 e pouco. Eu optei por duas de 12 para ficar melhor a montagem. Na hora da montagem, certo? Aqui a negativa. A negativa, no caso, como não vai precisar, se pela NBR, em partes tracionadas, a gente precisaria adotar uma armadura mínima que não pode ser inferior a 15%. Só que como não existe tração na nossa peça, a gente só colocou a de montagem, no caso de 5 milímetros. Aqui duas de 5 milímetros, tá bom? No caso das armaduras verticais, que a gente... Qual é o passo a passo? Primeiro a gente vai verificar a nossa diagonal comprimida, para ver se o concreto ele vai resistir à compressão, certo? A parcela de compressão no cisalhamento. E ele resistiu bem, se vocês verem aqui, que a gente vai fazer essa comparação aqui, que a solicitação, que é o VSD, ele tem que ser menor ou igual ao VRD, que a gente calcula aqui. Ele deu bem menor, então tá ok. Depois a gente vai ver a resistência de cálculo de concreto ao cisalhamento, para ver se o concreto ele vai resistir e quanto vai... Porque assim, aqui no cisalhamento a gente considera que o concreto tem alguma resistência à tração. Na armadura longitudinal a gente não considera, mas aqui a gente pode considerar. E a gente achou o VC, que esse VC é justamente essa resistência do concreto. E o concreto ele resistiu a resistência dele até maior do que a solicitação. Então ele não precisaria da armadura dos estribos no caso. Porém, não tem como, né? Isso é impossível. Você fazer a armação sem os estribos. Então foi o que eu anotei aqui. O concreto resiste aos esforços de cisalhamento sem necessidade de estribos. Apenas o mínimo para armação. Aí a gente calcula a armadura mínima, que é bem, como é que eu digo? Dá para entender fácil a parte da fórmula, né? Depois a gente só destrincha. A gente vê o melhor caso. Eu optei pelo de 6,3 milímetros. Aqui eu faço a quantidade de estribos, que eu pego a área de aço encontrado, 166 milímetros, divido pela área de aço da barra, certo? E depois, pronto, aí eu encontro a quantidade de estribos por metro. Só que minha viga tem 5 metros, certo? Aí eu chego, faço a multiplicação. Isso aqui foi só porque eu atrapalhei, mas é a multiplicação. Coloquei divisão sem querer, aqui eu coloquei o menos 1. Mas aqui, como coloco o menos 1, é como se fosse isso aqui, a multiplicação. É os 5 metros vezes o 5,3, que dá 26,5 estribos, 27 estribos, certo? Aí no caso, no espaçamento, a gente pega o vão, os 15 centímetros, divide pela quantidade de estribos e acha o espaçamento. Que a divisão sem querer, aqui eu coloquei o menos 1. Mas aqui, como coloco o menos 1, é como se fosse isso aqui, a multiplicação. É os 5 metros vezes o 5,3, que dá 26,5 estribos, 27 estribos, certo?
Aí no caso, no espaçamento, a gente pega o vão, os 15 centímetros, divide pela quantidade de estribos e acha o espaçamento. Aí no caso do espaçamento, a gente pega o vão, divide pela quantidade de estribos e acha o espaçamento, mas a gente precisa considerar o espaçamento máximo, que seria 0,67 vezes aquele VRD. O VRD, a gente acha assim, ó. O VRD é o VRD2, que a gente já encontrou lá, que é 299,4, a gente já encontrou aqui. O VRD2, cadê? A gente encontrou aqui, ó. Tá vendo? E divide pelo produto da seção. A gente encontrou aqui, é simples, pronto. Deu 28 centímetros, tá ok. Lembrando que a gente tem que considerar também os mínimos, que o mínimo eu não coloquei aqui, mas acho que vocês já sabem que é 20 milímetros ou a barra da bitola, ou é só isso mesmo. E tem outra que eu não lembro direito. Mas no mais é isso aí.